Olá pessoal, eu sou o professor Lauro Eduardo Kozovitz. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso de Programação Orientada a Objetos com Java. Inscreva-se no canal e ative todas as notificações para os novos vídeos. Se gostou, deixe o like. Se não gostou, deixe o dislike sem problemas. Coloque seus comentários e vamos em frente. Ok, pessoal. Então nessa aula começamos propriamente a orientação a objetos, os conceitos e o uso de classes e objetos. Bom, historicamente a gente pode pensar o seguinte: se qualquer programa é traduzido para a linguagem de máquina, a linguagem que o processador roda, por que então que a gente não programa diretamente nessa linguagem? Tá? Escreve lá os códigos de zeros e uns, ou os códigos binários mesmo. Bom, isso é uma pergunta retórica, né? Então a resposta óbvia é que a gente tem que trabalhar num nível mais elevado para você conseguir entender o que você está fazendo, que outras pessoas entendam e que você consiga evitar os erros, ou seja, trabalhar num nível mais elevado para tratar melhor um problema computacional. Esse problema pode ficar cada vez mais difícil. Os primeiros computadores resolviam problemas como calcular a trajetória de um míssil, uma bala de um canhão. Então isso não era algo tão difícil. Mas os programas foram ficando cada vez mais sofisticados, muito grandes. Então como é que você minimiza o esforço, como é que você obtém a máxima de eficiência? Daí surgiram linguagens de mais alto nível. Então na década de 60, a gente viu o surgimento de programação estruturada, e centenas de linguagens de alto nível. Então a gente tinha anteriormente uma tripa de código, uma programação linear, quer dizer, o código de cima a baixo, terrível, sem nenhuma modularização nem nada, ia ficando gigantesco, você precisava de uma variável e ia colocando essa variável, mais outra, e mais outra, e mais outra. Quando você vê, estava com milhares de linhas de código, difícil de entender o que aquele código estava fazendo, difícil de depurar, de encontrar os erros, e como é que você iria resolver isso? Aí surge a programação estruturada, ou seja, você começa a organizar o seu código, você começa a fazer subrotinas, ou seja, olha, tem um módulo aqui que faz a ordenação do vetor, o outro faz uma pesquisa no vetor, um terceiro faz uma outra coisa, é uma entrada de dados, por exemplo. E você evitar o uso de GoTo, que ainda existe na linguagem C, mas são desvios, ou seja, no meio do código ele desvia para executar um outro trecho de código. Então isso até não é recomendado usar essa instrução GoTo, isso não é nem ensinado. Para os meus alunos eu não ensino mais isso. Então esses programas monolíticos não se usam mais. Então a gente trabalha com programação estruturada nas primeiras disciplinas do curso. Seja usando C, usando Python, mas ainda ensinando o aluno usando uma programação estruturada. Paralelo a isso, na década de 70, surgiu a ênfase nos dados, ou seja, o amadurecimento do modelo de banco de dados relacional, ou seja, vamos deixar um pouquinho de lado a programação, a ênfase na modelagem, na organização, por exemplo, uma modelagem acadêmica, o que é um aluno, o que é um professor, o que é uma turma, como é que a gente vai organizar isso, e o código que você vai fazer para poder casar esse modelo. Surgiu também a ideia de tipos abstratos de dados, que isso aí em nossas disciplinas nós vemos a programação C, mas quase que inteiramente focada em tipos abstratos de dados, já para fazer essa passagem para o aluno para introduzir o assunto de orientação a objetos, ou seja, a gente começa a pensar não mais num conjunto de funções. Funções são muito boas, mas os dados também relacionados a essas funções, eles são especiais. Então, por exemplo, você vai fazer uma pilha ou uma fila. Ora, então você já tem uma ideia de uma caixa preta, de você colocar um módulo, um arquivo do seu programa, onde você vai colocar uma função de inicialização, uma função de destruição,
uma função para poder entrar um dado na pilha, uma função para poder sair da pilha, normalmente o push e o pop, que são os nomes que se dá essa entrada e saída respectivamente. E dentro dessa estrutura, dessa caixa preta, você coloca lá um vetor, ou coloca uma lista encadeada, faz alocação de memória, enfim, não importa a maneira como você faz, importa você ter aquela entidade, aquela estrutura que funciona bem, que foi testada e que outros programadores possam utilizar. Tá? Ao mesmo tempo, quer dizer, surgiu nessa época, é um histórico, isso não tem tanto a ver com isso, mas surgiu o Unix e a linguagem C como uma tentativa de padronizar uma verdadeira torre de Babel da diversidade de computadores, formatos e padrões. Ou seja, isso aí também era uma coisa que preocupava. Vamos ter uma linguagem que funcione em qualquer computador, que tem o mesmo formato, o mesmo padrão. Então, assim, se você pensar nas ideias que culminaram com a criação do Java, tudo isso está por trás. Quer dizer, você ter uma linguagem que usa a ideia de tipos abstratos de dados, já implementando como classes e objetos. Você tem uma linguagem que é independente de plataforma e você tem essa associação, essa verdadeira associação entre programação, entre o código em si e os dados. Né? Você não deixar as coisas separadas. Né? Então, nos anos 80, surgiu essa ideia de orientação a objetos como forma de imitar o sucesso de outras indústrias. Né? Quer dizer, a gente vê a própria indústria eletrônica que usa um modelo de componentes. Né? O computador tradicional, você espeta no computador uma placa gráfica, acopla um terminal de vídeo, você espeta um teclado, tudo isso quando dá defeito, você tira aquele componente que não funciona e coloca outro e está tudo funcionando. A ideia de linha de montagem que existe, por exemplo, na indústria automobilística, também é uma ideia de bastante sucesso, ou seja, você tem um componente e você integrar isso. Então, por exemplo, alguém que vai utilizar um carro, ele sabe que tem todos aqueles componentes, uma série de peças, mas na abstração dele, na abstração do motorista, no domínio do motorista, no que interessa para o motorista, ele interessa segurar o volante, se for um carro com marcha, engatar a marcha e os pedais. Embreagem, acelerador, freio. Ele não precisa saber dos detalhes que estão lá dentro do motor. Aquilo fica isolado para ele. Tem gente que nem abre motor de carro. Tá? Então, assim, se a gente conseguisse colocar na indústria da informática os conceitos que já existiam em outras indústrias, né, a gente conseguiria ter, teoricamente, o mesmo sucesso. Então, esse conceito de objeto, ele se torna algo intuitivo, natural para um ser humano. Então, por exemplo, um carro você tem os objetos pneus, o objeto chassis, o objeto motor, o objeto volante, o objeto bancos, e você integra essas coisas. Né? Então, é essa a ideia que a gente está procurando. E isso já foi passado para o aluno com a ideia de TAD, de tipo abstrato de dados. Só que ali era uma combinação que você fazia. Aí você tentava isolar no módulo em separado, você pedia para outros usuários não mexerem de forma indevida com aqueles dados, porque a linguagem não dava suporte à orientação a objetos. Então você tinha uma disciplina, mas a linguagem em si, o C, por exemplo, não dava suporte à orientação a objetos. Nos anos 80 surgiram algumas linguagens, né? Se não me engano, o Smalltalk, tá? Que é a linguagem que primeiramente deu essa ideia de objetos, mas também a linguagem Eiffel, né? E também o próprio C++, né? Mas o Java veio um pouco depois. Como é que a gente pode, nesse desenho bastante tosco, entender o que é uma classe? Né? Vamos pensar a classe como um padrão para a produção de objetos. Então imagina que você tem uma matéria-prima, tá? Uma massa de plástico, por exemplo.
Aí a gente tem a prensa que está chegando aqui, que eu representei, tá? E aqui tem um formato nessa prensa. E quando eu bato a prensa em cima dessa matéria pronta para ser usada, a esteira está rolando, né? Ou seja, está rolando nesse sentido, então vem a próxima matéria-prima. Então a prensa bate, aí forma-se o objeto com o formato da prensa. Agora, observe que, apesar de parecer com a prensa, cada objeto é diferente. Então eu tenho o objeto C, que é vermelho, o objeto B, que tem o atributo verde, né, quer dizer, ser verde. Você tem o objeto A e tem esse ato de criação. O que é essa criação? É um novo objeto. Então, em muitas linguagens orientadas a objeto, existe essa palavrinha new, que é para você criar, você bater a prensa, e aí o formato que você vai criar esse objeto usando a matéria-prima. O que seria se a nova criação é a palavrinha new, que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? O que seria a matéria-prima? A matéria-prima é uma região de memória. Ou seja, numa certa região de memória, a gente vai colocar tanto dados, vetores, variáveis, que vão ser chamados de atributos desse objeto, estão cercados, estão dentro do escopo de um objeto. E a gente vai ter também funções. E aí a gente pode imaginar, claro que existem otimizações, mas imaginar que cada objeto computacional vai ter dentro os seus atributos, ou seja, um monte de variáveis, sejam elas quais forem, e um monte de funções. Tá? Então, aí a gente isola isso e cada objeto é independente. Então, essa é uma ideia para facilitar o seu entendimento. É claro que, como a função ela não se modifica, você pode até imaginar a função como, de uma forma otimizada, você não tem uma cópia de cada uma das funções em cada um dos objetos. Mas, para você entender dessa forma, né, porque realmente se comporta como se você tivesse em cada objeto uma cópia de todas as funções que precisa e uma cópia de todas as variáveis que precisa. Se precisar de vetor, todos os vetores, e assim por diante. Tá? Então essa prensa vai batendo na memória e vai gerando cópias daquilo ali. Então, exemplo de classe. Então você no NetBeans você pode criar lá um novo arquivo chamado funcionário.java, atenção, F maiúsculo, padrões precisam ser seguidos. Aí você modela public, pública, ou seja, outros elementos do programa vão poder enxergar, vão poder usar. Public class funcionário. Abre chaves, fecha chaves, identado. E aí aqui, nesse caso, nesse primeiro exemplo, que não se deve fazer, mas só para exemplificar para vocês, eu vou colocar aqui o atributo, né, como se fosse uma variável global, só que dentro da classe. O atributo nome, que vai ser uma string. O atributo salário, que vai ser esse tipo básico double, vai ser um número real. E a matrícula do funcionário, que vamos dizer que seja um inteiro. Estou colocando todos eles como sendo públicos. Observe aqui uma coisa interessante. Nós vimos que string não é um tipo básico, não é um tipo simples. Tá? Não é um elementar da linguagem. Ele é uma classe. Então, uma classe que você cria, ela pode ser constituída até de diversas outras classes. Então, aqui no caso, eu estou usando a classe string para ser um dos atributos da classe funcionário, ou seja, o objeto é formado de outros objetos também. E aí vamos fazer o programa. Eu teria aqui um public class programa, já que tudo são classes no Java, eu não tenho como me furtar a criar uma classe chamada programa, mas isso é porque é obrigatório fazer, abre chaves, aqui termina. Tá? Vou ser obrigado a colocar uma função dentro dessa classe, abre chaves e fecha chaves, que é essa função main. E aqui eu vou antecipando coisas que eu vou falar mais à frente, tá? Mas se eu quero executar essa função main a partir do sistema operacional, ela tem que ser visível, então ela tem que ser pública. Tá? Se eu não vou retornar nada para o sistema operacional, o valor de retorno é void, não vou colocar retorno nenhum. E se ela precisa existir
mesmo que eu não tenha criado nenhum objeto da classe programa, tá? Se você não entendeu, espere os slides a seguir. Eu não tenho como criar do lado de fora do programa nenhum objeto do tipo programa. Então existe essa palavrinha aqui chamada static, que é, olha, essa função ou esse método, que a gente vai chamar as funções dentro das classes de métodos, esse método aqui ele vai ser estático, ou seja, ele já vai existir no momento da compilação. Aí eu já tenho tudo para chamar. Ou seja, se eu puser para rodar, tiver um main, eu posso até passar parâmetros para ele, parâmetros do tipo string, não retorna nada, é estético, ou seja, vai existir, e é público para eu poder ver, para eu poder executar, então beleza, ele vai começar na primeira linha. E qual que é a primeira linha? Declarei uma referência do tipo funcionário. Atenção, alunos, prestem atenção nisso. Não criei nenhum objeto aqui. Não há nenhum objeto criado, isso já foi questão até de prova. Eu tenho aqui uma variável do tipo funcionário, uma referência para funcionário, tá? Então, vou criar esse negócio. Aí agora sim eu faço F1 igual new funcionário. Esse abre e fecha parênteses é um método especial, chama-se construtor padrão, ou seja, não tem argumentos, e ele cria o objeto dessa classe funcionário com os defaults. No caso, vai ser o nome, né? Vai estar vazio, o salário e a matrícula com valores zerados. Então, observe o seguinte, uma curiosidade, também já foi colocada em prova, você anote isso porque pode ser pedido. Bom, o que acontece se eu colocar só new funcionário ponto e vírgula? Isso aí vai funcionar? Sim, vai funcionar. Ah, mas eu não fiz nada, não atribuí a referência. Bom, a forma bateu na memória, com a palavrinha new, criou o funcionário, só que você não tem uma referência, você não pode referenciar. Foi criado na memória, mas criado em que posição? Onde está isso? Então eu preciso justamente da referência do F1 para poder, com essa anotação de ponto, acessar os campos. Então F1 ponto nome, F1 atributo nome igual a José. F1 atributo salário, 3.000. F1 atributo matrícula, 123. Quando eu fizer essa impressão, que é você executar esse método println do atributo out da classe system, e não entendi, você vai entender, tá? Ou seja, se eu tiver essa função aqui para poder imprimir, eu vou fazer f1.nome, aí vai ser impresso José. Se eu fizesse f1.salário, iria imprimir R$3.000. Ok? Então esse é o primeiro exemplo. Então vamos ver, eu já até expliquei isso, mas vamos ver o que desmistifica isso. Então no exemplo anterior, a classe só tem campos ou atributos e todos eles são públicos. Veja que quando a gente criar um funcionário, a gente vai alocar a memória com new e usar a variável f1 para referenciar essa posição. Se eu não referenciasse, criaria o objeto do mesmo jeito. Mas como é que eu vou usar esse objeto? Foi criado e eu não tenho uma referência para ele. Então a gente vai criar, na verdade, para quem conhece outras linguagens, uma estrutura equivalente ao recorde do Pascal, isso é muito antigo, acho que vocês não conhecem Pascal, ou o struct do C, o typedef struct do C. Ou seja, como foi feito? Ou seja, você criar uma classe funcionário com 3 atributos, sem nenhuma função, sem nenhum método, é equivalente a você criar um recorde, é equivalente a você criar uma struct. Tá? Então uma classe é isso, é um recorde estendido, você também pode imaginar desse jeito. Ou seja, além de atributos, a gente vai ter métodos. Eu estou querendo que vocês esqueçam esse nome funções, a gente vai chamar de métodos, também no contexto da estrutura criada. Eu vou ter, entre o abre e fecha parênteses da classe, eu vou ter atributos, que seriam as variáveis, e vou ter funções, que seriam os métodos. Ok? Então, no exemplo anterior, o programa manipula funcionário e é possível toda a liberdade de se alterar o valor de um salário, definir um número negativo para a matrícula, ou mesmo criar um nome com uma extensão
aí a extensão que eu estou dizendo é o tamanho desse nome, superior à que é usada no armazenamento permanente. Então, por exemplo, vamos supor que você fosse usar esse objeto para jogar num banco de dados. Tá? Só que o banco de dados tem uma limitação, por exemplo, é 80 caracteres. Então, se eu jogar o nome da pessoa sem fazer nenhuma consistência, sem verificar qual o tamanho de caracteres e avisar para quem está cadastrando isso, eventualmente vai dar problema no banco de dados. Então, essas coisas que estão acontecendo, ou seja, eu colocar valores indevidos nos 3 campos, no salário, no nome, na matrícula, isso é indesejável. Aí entra a beleza do tipo abstrato de dados e aqui no caso da orientação a objetos. O que a gente vai fazer? A gente vai utilizar um outro modificador chamado private. Ou seja, além de ter o público, a gente vai ter também o private. Então, para encapsular os atributos, defendendo de acessos indevidos, né, ou acessos fora, está errado aqui, tem que tirar isso aqui, do modelo definido para a classe funcionário, torna-se necessário um modificador de visibilidade private. Então, podemos imaginar uma classe funcionário modelada num serviço de processamento de dados federal, imaginando um exemplo bem tosco, bem bobinho mesmo. Para ser entregue esse bytecode, a gente vai entregar para as prefeituras de todo o país, para que essas prefeituras criem suas próprias folhas de pagamento. Então, na lógica da classe funcionário projetada, não vai ser possível, né, na especificação dessa modelagem, nenhum salário acima do presidente da República e nem abaixo do mínimo, tá? Do salário mínimo. Então isso aí a gente pode fazer já com o que será mostrado agora. Então vamos agora entender o que está acontecendo. Ó, a classe funcionário já cresceu bastante aqui. Eu tenho public class funcionário, abre chaves, fecha aqui embaixo, não sei se dá para ver o mouse, acho que está assim, tá? Então vamos lá, os campos. Eu tenho private double salário, então eu tenho o salário, um número real, privado. Eu não posso mais escrever F1 ou F2 ponto salário, dá erro, eu não consigo mais acessar isso. Para obter o salário, eu preciso de uma função, ou seja, um método que vai ter precisamente esse nome. Eu pego o S de salário, coloco maiúsculo e coloco o get na frente, sem nenhum atributo, e faço um retorno do salário. Ou seja, então se eu quero saber qual que é o salário do funcionário F1, eu faço F1.getSalário. Então essa função vai devolver o salário do funcionário. Aí você fala, poxa, mas esse trabalho todo para ter isso? Mas você tem vantagens com isso. Outras linguagens mais modernas já definem uma forma de você usar o salário como se fosse uma variável pública. Mas não é o nosso caso aqui. O Java, realmente, você precisa criar um método chamado getSalário. Assim como tem o getSalário, você vai criar também um setSalário. No caso, não vai retornar nada, vai ser público, e você passa um parâmetro. Então, o parâmetro, que vai ser o salário que você quer atribuir a esse funcionário, você passa esse parâmetro salário. Agora, observa o seguinte. Eu estou recebendo uma variável parâmetro, portanto, uma variável local, chamada salário. Eu tenho o meu campo, o meu atributo da classe, a minha variável da classe aqui, tá? Também se chama salário. Como é que eu não vou gerar uma confusão entre essas duas variáveis? Porque se eu fizer salário recebe salário, né, uma linha dessas soltas, eu estaria atribuindo a variável local salário ela mesma. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar uma função chamada validaSalário, isso é uma outra coisa que eu vou mostrar daqui a pouquinho, passo esse salário que eu recebi, tá? E o resultado dessa função eu vou atribuir no atributo, vou jogar no atributo da classe funcionário. Então, se eu não sei onde fica na memória esse objeto salário, eu uso a palavrinha dis. Dis significa o endereço de memória, ou seja, esse objeto corrente. Então, dis.salário, ou seja, o campo salário desse objeto aqui. Então, esse ponto salário recebe o salário parâmetro validado. Tá?
Então, no caso, o diz, ele evita a ambiguidade entre o nome do atributo e o nome do atributo da classe com a variável local chamada salário. Ah, mas se eu tivesse o atributo, a variável local chamada sal, aí não teria problema nenhum, você poderia omitir esse diz ponto. Poderia ser salário recebe, valida salário, passando o sal. Tá? Só que em engenharia de software você deve utilizar os nomes de variáveis de uma forma inequívoca, de uma forma que que te ajude a lembrar o que é aquela variável. Então você usar sal ou usar S não é legal. É melhor você usar o que ela é. Ou seja, você está recebendo um salário e é isso que é a variável. Ah, mas aí eu vou confundir com a outra. Não tem problema. Você vai colocar diz.salário, que vai estar determinando o que é essa variável, diz essa variável da classe funcionário, está recebendo o resultado da validação da variável local, da variável parâmetro. Beleza? Então observe que esse slide é bem antigo. O salário mínimo à época era R$ 380, tá? Estou aproveitando, fazendo um reaproveitamento de código, tá? Hoje em dia o salário continua sendo muito pequeno mesmo, mas no momento da gravação é R$ 1.000. Mas, enfim, de qualquer forma, como é que eu crio uma constante aqui? Eu vou colocar salário underscore mínimo, ou seja, tudo em maiúsculo, ligado por underscore, e defino igual a 380. Só que se eu fizer isso, tá, eu vou estar simplesmente inicializando um atributo real. Se eu colocar público, ele vai ter acesso livre do lado de fora da classe. Tá? Se eu digo que ele é estático, ele vai existir mesmo que eu não tenha criado nenhum objeto dessa classe. É como se fosse uma global para todos os funcionários que tenham nessa empresa. Se eu tiver um funcionário F1, F2, F1000, tá? Todos eles compartilham essa definição de salário mínimo que é global. E até no seu programa que você estiver definindo, você pode acessar a classe funcionário e pegar o salário mínimo como sendo uma constante para você utilizar. Mas aqui, o que é importante é essa palavrinha que está destacada em vermelho, chamado final. Ou seja, se eu omitisse essa palavrinha final, eu estaria criando um atributo global, tá? Disponível. No momento que eu coloco final, eu não posso mais modificar esse valor. Então ele está amarrado, ele está fixo, ele está definido. Eu não posso falsificar, eu não posso adulterar, eu não posso modificar esse salário mínimo. Tá? Da mesma forma, eu coloquei aqui salário presidente, R$ 24.000, e também vai ser uma constante. Como é que a função valida salário? Estou recebendo uma variável local qualquer, salário. Aí eu pergunto, se o salário for maior do que o do presidente, estou fazendo aqui um tratamento simplificado, eu vou retornar o salário do presidente. Então, se alguém quisesse fraudar esse sistema, recebeu lá a classe funcionário, e aí eu tenho acesso ao programa que estou escrevendo, vamos supor que tem uma prefeitura desonesta, com um programador que é filho do prefeito, um nepotismo aí nessa história, aí o cara faz assim, if sou eu ou papai, ou seja, o prefeito, então o salário vai ser maior do que o salário do presidente da República. Já não vai conseguir fazer isso, porque vai entrar um valor, por exemplo, R$100.000, aí vai ver, if R$100.000 maior do que 24.000, vai retornar 24.000, ou seja, não vai ultrapassar o salário do presidente. E a maior das maldades que essa prefeitura corrupta poderia eventualmente querer fazer é para manter esse prefeito fora de uma situação de impeachment, iria dar para os funcionários da prefeitura valores inferiores ao salário mínimo, de forma a juntar o dinheiro e dar para o filho do prefeito, que é o programador, e para o prefeito, que é o corrupto da história. Tá? Que horror isso aí, né? Mas é só para exemplificar, para fazer um exemplo tosco. Então aqui eu não consigo fazer nenhum salário que seja abaixo do mínimo. O mínimo já é pequeno, mas ninguém poderia ganhar R$100, por exemplo. Tá? Se o salário for menor do que o salário mínimo, vou retornar o salário mínimo. Se não for nada disso, for alguma coisa entre 380 e 24.000,
vai com certeza retornar o salário que foi colocado. Além disso, tem lá os campos nome e matrícula. Aí você fica como exercício você criar essa classe, criar um programa para usar essa classe e criar os gets e os sets para nome e matrícula. Você pode evitar que um nome tenha mais do que 40 caracteres, pode evitar que uma matrícula seja negativa, coisas desse tipo que você poderia fazer para completar esse exercício aí. Então vamos pensar o que a gente aprendeu. A gente aprendeu os métodos get e set para você dar acesso aos atributos encapsulados. Observa que agora a importância disso. Ou seja, eu não consigo mais colocar qualquer salário para um funcionário. Vai ter que estar na faixa entre o mínimo e o máximo. Então o set evita alterações indevidas de salário. O get ou o set seguido do nome de atributo com a inicial maiúscula, é a forma de usar, a forma de criar essa variável. E o uso do diz ponto. O que é esse diz ponto? Diz é um apelido para o endereço de memória onde está o objeto. Não sei se todos que estão assistindo sacaram, mas se você está olhando para esse código aqui e achando que é um código que você vai executar como um programa que você já fez, um primeiro programa, não é isso. Essa classe funcionário é um modelo. Ela vai bater na memória, ela vai criar para o funcionário F1, né, uma cópia da variável salário, uma cópia da variável nome, uma cópia da variável matrícula. De uma forma didática, uma cópia do get salário, uma cópia do set salário, uma cópia do valida salário e assim por diante. Ou seja, tudo que está aqui em termos de código é replicado para cada funcionário. Então, se eu tenho 1000 funcionários, todo o código gerado que está aqui vai ser replicado 1000 vezes. Estou forçando a barra, é claro que tem otimizações, mas só para dizer que, para você imaginar como sendo realmente uma cópia disso. Então, quando você está mentalmente executando esse if salário maior do que o presidente, faz isso, faz aquilo, você está, na verdade, executando esse código para cada um dos objetos. Se eu rodei F1.set salário, eu estou executando a função set salário de F1. Se eu faço F2.set salário, eu estou executando valida salário de F2. Ou seja, são duas funções distintas em duas posições de salário, duas posições de memória diferentes. Tá? Então isso é importante que o aluno esteja bastante atento a isso. Tá? Então esse diz significa eu quero acessar um atributo, ou quero acessar até um método, serve para método também, para você acessar algo que seja daquele objeto que você está executando. Tá? Então o diz referencia um atributo ou um método se necessário. Tá? O final. A gente tem 3 usos de final. Nesse exemplo que nós mostramos, quando a gente colocar o final num atributo, a gente diz que o valor inicial desse atributo ele é imutável, ou seja, o que seria uma variável se torna uma constante. É, na verdade, um atributo de valor constante, um atributo que não pode ser modificado ao longo da existência do programa. Tá? Existem 2 outros usos de final. Tá? A gente costuma fazer também muitas questões sobre isso. E como é que ficaria a folha de pagamento? Ou seja, esse programa tosco para a gente tentar explicar muito primitivamente como é que seria um programa orientado a objetos. Entre outras funções, como eu representei aqui, eu tenho uma classe gera folha de pagamento, tá? Que eu vou ter, por exemplo, uma função aplica aumento. Então eu recebi aqui um funcionário F1, você poderia ter uma interface gráfica, que você seleciona pela fotografia do funcionário, e aí quando você clica nesse botão, ele chama a função aplica aumento, passando como parâmetro esse objeto F1, esse objeto referenciado por F1, e o percentual de aumento. Aí como é que você faz isso? Você faz F1 get salário, você pega o salário desse funcionário, joga lá numa variável local chamada novo salário, e faz
Novo salário recebe o novo salário vezes aí a forma de você fazer o cálculo, né? Quer dizer, o salário vezes 1, né? Mais o percentual sobre 100, que aí você está calculando esse aumento percentual do salário. Tá? Aí depois você faz F1, 7 salário, passando o novo salário. Tá? Então não importa os adicionais da prefeitura, pois o salário resultante vai estar sempre dentro da faixa prevista na legislação. Ou seja, se eu joguei um percentual de 1.000.000% e aplicar esse novo salário aqui, não adianta, não vai ultrapassar o salário do presidente da República. Esse dado está defendido, ele está encapsulado, ele está protegido. Então eu consegui algo que num programa convencional, num programa monolítico, não teria como proteger esse salário de evitar coisas indevidas. O meu exemplo foi um exemplo até negativo, né? Um exemplo de um suposto funcionário corrupto, mas assim, às vezes a pessoa faz alguma besteira de fazer um cálculo errado ou colocar um valor indevido mesmo, digitou um algarismo a mais, então você vai defender isso de um problemão maior. Tá? Eventualmente você vai estar pagando para o mais humilde dos funcionários o salário do presidente, se você fez alguma besteira. Mas não vai estar pagando R$1 bilhão por um erro de digitação. Tá? Então, assim, observe o seguinte, tudo que for referente a funcionário fica dentro da classe funcionário. Tá? Então eu tenho a folha de pagamento, que eu vou fazer várias coisas, interface gráfica, etc. Agora, tudo que tem a ver com funcionário fica dentro do funcionário. Então eu não misturo assuntos diversos. Se eu tivesse, por exemplo, uma classe departamento e objetos do tipo departamento, eu não ia misturar essas variáveis. Dentro do departamento eu tenho o nome do departamento, eu tenho, por exemplo, internamente um vetor de funcionários alocados e assim por diante, mas eu não vou confundir as coisas, né? Então, funcionário é um objeto, departamento é outro. Um departamento tem funcionários, ou seja, os objetos, um usa o outro, mas cada um tem o seu escopo, a sua proteção, a sua coesão, ou seja, fica mais fácil você modelar desse jeito. E o seu programa fica melhor, mais legível, mais fácil da manutenção, mais fácil com que você evite problemas. E agora vem um outro conceito, o conceito de construtores. O que são construtores? Né? Em tipos abstratos de dados isso já aparecia. Né? São métodos sem valor de retorno, ou seja, nem mesmo void, tá? Que serão usados somente junto com o new, ou seja, a palavrinha tem que estar junto. Eu não posso chamar um construtor para criar um objeto sem usar a palavrinha new. Tá? Em algumas linguagens mais modernas, essa palavrinha até fica opcional, né? Mas no caso do Java não, você precisa do new para a criação do objeto. Então você usa o new junto com o construtor. Se você não definir uma função construtora, ou seja, um método construtor, você vai estar usando um construtor padrão, sem parâmetros, é que ele abre e fecha parênteses. Os construtores servem para inicializar um objeto, criar estruturas de dados, abrir conexões à internet, ou ao banco de dados, ou um arquivo local, por exemplo, recuperar valores iniciais do objeto, ou mesmo, como nos nossos exemplos, definir com parâmetros, tá? Isso aqui está errado, tem que trocar isso aqui também, os valores iniciais de atributos. Tá? Então, observação, você poderia usar um construtor padrão e método set para essa última tarefa. Tá? Mas, em geral, você usa o construtor já para dar valores iniciais para os atributos também, que é o que a gente vai mostrar a seguir. Então, por exemplo, eu tenho lá a classe funcionário. Já coloquei como privados salário, nome e matrícula. Pessoal, como regra geral, assim, 99% das vezes, os atributos que você criar de uma classe serão privados. Tá? Muito raramente
vai criar uma classe com atributos públicos. Tá? Então aqui eu não vou representar por uma questão de espaço o get e o set, mas vai ter o get set. Cada atributo tem que ter o seu get set. Existe até uma forma no NetBeans de você criar esses get sets automaticamente. A gente pode ver isso depois. Tá? E aí você faz a programação. E aqui eu vou colocar um construtor. Então, se eu quero inicializar o funcionário, é muito normal que você passe os parâmetros nome, o real salário e o inteiro matrícula. Vou chamar aquela função verifica salário, passando o parâmetro local e jogando dis.salário, ou seja, o campo, o atributo salário do funcionário recebe esse salário verificado, dis.nome recebe o verifica nome, você faria um verifica nome, o dis.matrícula recebe um verifica matrícula. Seria essa a ideia. Agora, o que acontece se você tiver... O exemplo é bem bobinho, é bem tosco realmente. Se a gente precisar usar um funcionário prestador de serviços, que ele não tem um número de matrícula, ou teria um número de matrícula padrão, default, ou seja, ele não é um concursado, ele é um prestador de serviços, tem uma matrícula default. Ele tem nome, tem salário, mas não tem matrícula. Como é que a gente faria isso? Então você cria um outro construtor sobrecarregado, aí vem esse conceito de sobrecarga na linguagem Java. Né? A sobrecarga é uma comodidade para o programador de aplicação, ou seja, você não precisa inventar parâmetros ou usar o que não for preciso ou adequado à sua lógica. Ou seja, se você quiser criar um funcionário que tenha só nome e salário, você vai falar, poxa, esse funcionário aqui eu não quero inventar uma matrícula, eu vou colocar a matrícula 999. Poxa, se você inventa uma matrícula dessas, daqui a pouco você vai criar um funcionário que tenha realmente a matrícula 999, você não vai saber se é prestador ou se não é. Então aqui, por exemplo, se você verificar a matrícula e não deixar colocar números negativos, quando você criar esse tipo de funcionário que é prestador de serviços, a matrícula dele pode ser o número -1. Então eu criei aqui uma constante, public static final int, prestador _ serviços igual a -1, tá? E estou passando esse parâmetro, mas internamente na classe funcionário, não é você, programador de aplicação, que está inventando que é -1. Quem criou a classe funcionário, a equipe, e aqui a gente está vendo uma coisa muito simples, mas imagine que fosse algo bastante complexo. A equipe que criou a classe funcionário não precisa gritar para os programadores de aplicação e falar assim, ô meu irmão, quando você quiser criar um funcionário que seja prestador, coloca -1. Não vacila não, não faz besteira não. Não é necessário isso. Basta você oferecer à equipe de programadores a opção, colocar isso na documentação, que se você passar nome e salário e omitir a matrícula, esse funcionário será um prestador de serviços, ou seja, terá um código -1 para a matrícula. Se você tentar fazer nome, salário e -1 aqui, se você tiver uma verificação não deixando matrículas negativas, aí você vai ter que mudar essa coisa que eu estou fazendo, tá? Mas, a princípio, o que eu estou fazendo? Estou usando o dis, abre parênteses e fecha parênteses, aí é um outro uso do dis, que eu estou passando o nome, o salário e essa constante -1. Aí, na verdade, o funcionário aqui vai ser criado com esse código -1. Tá? Então, observe que uma forma que eu poderia alterar esse código, e aqui eu vou até fazer isso, acho que fica interessante mostrar para o aluno, tá? Seria você ter essa situação, né? Você definir aqui ao final dis.matrícula igual prestador de serviços, ponto e vírgula. O que eu mudei aqui? Então aqui,
se eu tiver uma verificação na matrícula para não entrar o -1, ao final eu coloquei dis.matrícula igual -1. Tá? Então eu usei o construtor principal, esse construtor mais completo com nome, salário e matrícula, para inicializar esse funcionário que não tem matrícula, e no final, por garantia, eu usei o dis.matrícula igual ao prestador de serviço. Tá? Então observa aqui nos comentários, tá, que eu estou usando um construtor já criado para evitar ter que repetir tudo que foi escrito no primeiro construtor. Então, no primeiro construtor eu tenho 3 linhas. Tá? Mas para evitar isso, eu estou reaproveitando esse construtor, e como eu não posso colocar o construtor dentro da classe como uma função, eu vou usar o dis abre parênteses. Dis abre parênteses é para dizer, olha, eu estou chamando o construtor dessa classe. Tá? Então esse dis serve para você chamar um construtor. E ele tem que estar na primeira linha. Tá? Eu não poderia, por exemplo, inverter essas duas linhas aqui. Tá? O dis abre parênteses tem que ser obrigatoriamente na primeira linha. E não confunda o dis ponto, usado para atributo, usado para método, com o dis abre parênteses, que é usado para você chamar um construtor sobrecarregado. O que é sobrecarregar? O que é sobrecarga? É você ter uma função com o mesmo nome, mesmo valor de retorno, aqui no caso nenhum, tá certo? E varia no tipo dos parâmetros ou na quantidade dos parâmetros. Isso é a definição de sobrecarga. Que é isso que a gente está mostrando nos conceitos aqui. Então, sobrecarga ou overload em inglês ocorre quando você tem métodos construtores ou não, acabamos de ver um exemplo com construtores, numa mesma classe, atenção, numa mesma classe, que tem o mesmo nome, porém tem um número ou tipo diferente dos parâmetros. Então eu poderia ter um construtor com 2 parâmetros, um inteiro e um real. E um construtor com o mesmo nome, que fosse uma string e um real, por exemplo. Tá? Aí esses construtores estariam em sobrecarga. E no exemplo anterior, eu tenho um com 3 parâmetros e outro com 2 parâmetros. Outra coisa, a gente tem o dis ponto, o dis abre parênteses e o dis sozinho. Então o primeiro é para você resolver ambiguidades entre nomes de variáveis e atributos, o segundo para chamar um construtor em sobrecarga, e o terceiro para que o objeto possa informar, quando for necessário, o seu endereço, onde está alocado. Tá? Então observe que no mundo externo ao objeto, a gente já tem a referência. Então, por exemplo, funcionário F1, F1 igual new funcionário. Então F1 ele recebe esse endereço, que seria o dis sozinho. Tá? Agora, dentro do objeto funcionário, dentro do código que foi gerado lá na memória, você não sabe qual o apelido dessa região de memória. Para isso, o apelido é a palavra dis sozinho. Tá? Então, por exemplo, para facilitar o entendimento, você andando na rua, alguém quer te chamar, vai chamar pelo seu nome, falar assim, ô Eduardo, aí você olha, se você se chama Eduardo, você olha. Tá? Ou seja, a referência, o nome existe para isso. Agora, quando você vai se autodenominar, ou seja, dentro de você, na sua própria mente, você não vai chegar e falar assim, porque o Eduardo fez isso, o Lauro fez aquilo, o Eduardo acha isso, o Lauro fez aquilo. Pode internar. Se você fizer isso, você está à beira da loucura. Você não fica se chamando pelo nome. Assim, Eduardo, Eduardo, eu acho que você está fazendo alguma coisa que não é legal. Não, você usa o eu. Eu faço isso, eu faço aquilo e assim por diante. Então, o dis, esse dis ponto, o dis abre parênteses, o dis sozinho, tem a função semelhante. É o eu do objeto. Beleza, pessoal? Então, aqui temos o exercício do laboratório 01, tá? Que é experimentar a programação orientada a objetos, o uso de construtores, métodos get e set, o dis, o final, o modificador de visibilidade e assim por diante. Então, faça um programa Java composto de 3 classes. Você vai criar uma classe funcionário com todos os atributos, todos os métodos discutidos, tá?
a checagem de nome, checagem de matrícula, checagem de salário. Aí você vai um atributo vetor de dependentes. Então vamos supor que você tem um parâmetro aqui, ó. Você tem, desculpa, um atributo vetDep, que é do tipo vetor de dependentes, e você vai colocar os dependentes em cada funcionário, no máximo 10. Você vai ter a classe dependente, que por simplicidade vai ter os atributos nome e idade. E a classe lab1, onde o seu programa irá iniciar, vai ter o método main. Então nessa classe você vai criar alguns funcionários e alguns dependentes. Crie um método addDep, aí você passa como parâmetro um dependente que você instanciou no seu programa principal, no seu método main, por exemplo, e coloca esse addDep na classe funcionário, para você ir adicionando um a um aos elementos do vetor. Você poderia, assim como se você adiciona os elementos numa pilha ou numa fila, esse addDep está adicionando um a um cada um dos dependentes de funcionário a esse funcionário. Então, por exemplo, se você criar um funcionário Pato Donald, ele tem lá os sobrinhos dele que são os dependentes, você adiciona o Guinho, Zezinho e o Luizinho. Então você cria o dependente 1, o dependente 2 e o dependente 3. Então você adiciona para o funcionário Donald F1 addDep D1, addDep D2, addDep D3, para fazer isso. Você vai fazer também um método imprime de funcionário para listar os atributos. Você vai fazer um imprime também de dependentes, que vai listar as próprias características, o nome e a idade do dependente. Tá? Então aqui para você pensar um pouco e você tentar desenrolar esse laboratório 1. É muito importante que você faça. E com isso, a gente termina esse módulo 3 e o próximo módulo é o módulo herança. Tá? Então boa sorte, faça o exercício, tire dúvidas, tá? Depois a gente resolve esses exercícios. Ok, valeu pessoal.